Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Os profissionais da radiestesia e da radiônica, e você provavelmente já ouviu o termo mesa radiônica, expandiram os conceitos de pantáculos, assimilando-os nos seus gráficos radiônicos. Esses gráficos foram elaborados a partir de conceitos da energia das formas, da geometria sagrada e das canalizações por radiestesistas ilustres. O conceito da energia da forma indica que a geometria do objeto emite uma onda de vibração, um tipo específico de energia. A maioria desses gráficos é utilizada para a saúde ou proteção, mas existem vários gráficos para diversos fins. Os gráficos radiônicos de proteção são do tipo autoativados. Então, teoricamente, bastaria imprimir ou comprar uma placa radiônica e colocá-la no seu local apropriado, usando apenas a sua intenção de que ela funcione. O ideal é realmente que você exorcize e consagre esses instrumentos para que eles comecem a funcionar de uma forma mais pura e intensa. Mas existe um protocolo simples usado por radiestesistas e radiônicos para ativar seus gráficos, que consiste nisso aqui. Você vai produzir intencionalmente uma oscilação em sentido horário do seu pêndulo sobre o gráfico e aguardar até que o pêndulo pare de girar sozinho. Pronto, o gráfico está ativado. Este é um protocolo de ativação que nasceu aqui no Brasil. No resto do mundo não é assim. É uma forma de você dedicar um pouco de atenção e intenção ao gráfico. Por quanto tempo o gráfico fica ativo? Bem, como tudo no mundo da radiônica, você deve usar uma régua radiestésica para obter suas respostas e acompanhar periodicamente para ver se precisa de alguma intervenção. A radiestesia radiônica não será um alvo de nossos vídeos aqui no canal, mas vamos falar um pouco mais sobre o tema. Vamos apresentar aqui alguns gráficos. À nossa frente temos o gráfico da placa radiônica desimpregnador, que é composto de um decágono, um potencializador, de 4 círculos concêntricos, que promovem a proteção e a concentração das energias, e 72 setas no sentido de força centrífuga, ou seja, que causam a desimpregnação do objeto. Este gráfico encontra aplicações no campo da limpeza astral ou de energias sutis deletérias, como o próprio nome já diz. Ele tem a habilidade de desimpregnar cristais, objetos, bastões, testemunhos utilizados na radiônica ou na radiestesia. Com ele você pode trabalhar com pessoas, plantas, animais, objetos ou ambientes. Este gráfico também pode ser utilizado para desimpregnar a aura de uma pessoa. Para isso você pode utilizar um testemunho, que é geralmente uma foto, uma mecha de cabelo, um pedaço de unha ou o nome da pessoa. A metodologia da radiônica nós não vamos trabalhar aqui. Vamos apresentar outro gráfico que é o decágono. Serve para ativar, ampliar e sintonizar energias de pedidos e intenções. Ele é composto por um polígono regular de 10 lados, que representa a materialização da perfeição, e serve para potencializar outros gráficos, valorizar, concentrar e limpar testemunhos também. Aqui no caso eu estou usando um decágono triplo, que tem sua atividade intensificada. O tempo de permanência de qualquer objeto no interior deste gráfico também será determinado em uma régua radiônica ou por um outro método através do pêndulo ou tarô. Vamos apresentar aqui agora a placa radiônica anti-magia. Ela funciona como um escudo contra energias negativas, como magias, rituais, trabalhos feitos para prejudicar alguém. É composta por 9 círculos concêntricos com o nome de Deus em hebraico escrito no centro. A limpeza de energias residuais de qualquer desses gráficos pode ser efetuada simplesmente soprando sobre ele ou passando um pano preto.
Se for uma placa em PVC, basta colocá-lo alguns segundos sobre a água corrente. As letras em hebraico também podem ser usadas como pantáculo, desde que você conheça o significado de cada letra. Não precisa saber ler e escrever em hebraico, apenas identificar cada letra e saber o significado específico dela. Essas letras são muito usadas na Cabala para meditação e abertura de portais. Alguns alfabetos mágicos são originalmente pictogramas, eles representam ideias. Os cabalistas utilizam as letras do alfabeto hebraico como amuletos ou pantáculos. Você vai achar algo sobre o alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, se não me engano, na obra A Magia do Verbo ou O Poder das Letras, do autor George Ardon, conhecido como Mago Jerfa. A letra hebraica é usada especialmente para meditação. Você precisa conhecer o significado especial da letra. No caso aqui, é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, que significa o primeiro, o touro ou o boi. Para os cabalistas também é o símbolo místico que representa Deus como o começo de tudo. Tem valor numérico 1 na gematria. A gematria ela é conhecida como a numerologia judaica. É um sistema desenvolvido por praticantes de Cabala. As cartas do tarô também podem ser usadas como pantáculos. Existe todo um sistema de magia dedicado exclusivamente ao uso do tarô. Talvez abordemos o assunto mais para frente. Um dos mais complexos tipos de pantáculos são os planetários, porque eles requisitam uma cerimônia especial para serem ativados e carregados. Esse tipo pode atuar como um aparelho à base de bateria, em que você carrega e ele vai descarregando ao longo do tempo, ao longo do uso. Quanto mais a energia for requisitada, mais rápido ele vai descarregar. Então, um pantáculo planetário de proteção pode passar meses carregado, mas se você estiver sob demanda, ou seja, sob um ataque, ele pode descarregar mais rapidamente. É como essa caixa de som Bluetooth. Se eu a carregar e não requisitar dela, ou requisitar muito pouco, ela vai permanecer com a carga vários meses. Mas se eu carrego e uso 30 minutos por dia, ela vai durar poucos dias. Em pouco tempo precisarei recarregar ela. E você tem que monitorar periodicamente o nível energético do seu pantáculo. Para isso você vai utilizar algum sistema oracular como tarô ou pêndulo. Magos inexperientes usam seus pantáculos planetários como se fossem pilhas ou baterias. Magos mais ousados vão ligar o pantáculo direto na fonte de energia, ou seja, vão conectar o cabo de energia na tomada. Quando você precisar da energia do pantáculo, você vai utilizar alguma chave, que por tradição talvez já exista ou que você pode estabelecer. Neste caso, se você for experiente, você vai deixar uma forma-pensamento no pantáculo, para ele ser ativo de forma automática quando necessário. Então ele estará com carga e funcionando como uma espécie de alarme de emergência. Uma inteligência artificial astral, digamos assim. O problema desse sistema é que ele vai funcionar dependente do fornecimento de energia do plano astral. Mas o plano astral é muito instável. Ele é como uma rede elétrica de fornecimento inconstante, que não entrega sempre a mesma voltagem o dia todo, tendo picos, oscilações para mais ou para menos, com quedas súbitas, subidas súbitas e também alterações na amperagem e frequentes apagões, que ocorrem, por exemplo, quando o planeta do pantáculo em questão é eclipsado pelo Sol ou pela Lua. Por exemplo, existem outras situações. É uma péssima ideia ter um pantáculo ou um aparelho conectado diretamente a uma rede tão instável, especialmente se sua demanda for alta. Um mago mais experiente
Ele vai carregar o seu pantáculo antes e depois ligá-lo ao sistema com um filtro, de forma que ele sempre tenha uma alimentação permanente, mas vai estar estabilizado pelo filtro, que vai evitar essas instabilidades da rede astral. Estou falando aqui em alegorias de eletricidade eletrônica, porque nem tudo eu posso ensinar. Posso apenas apontar que direção e que temática você tem que estudar. Eu mesmo ainda não estou no nível de fazer essa conexão com o filtro, pois ela exige muita experiência e tempo. É o equivalente a mexer na fiação elétrica externa da sua casa. Você aqui não está brincando com a voltagem de 127 volts, mas com a corrente de uns 10.000 volts. Um erro aqui significa um rasgão áurico, não apenas em você, mas no ambiente em que você está, na casa e possivelmente nas pessoas e animais ao seu redor. A história de magos e animais que perderam a saúde e a vida em pouco tempo. Mais perigoso ainda do que carregar com energias planetárias de uma forma direta é carregar com energias divinas ou sefiróticas de uma forma direta. Aqui você estará mexendo com uma subunidade de rede da sua cidade. Então, vamos ficar com a corrente interna, que é instável, mas é segura. Essa aqui eu posso falar um pouquinho mais. Voltemos aos tipos de pantáculos. Nós temos até outros tipos de pantáculos que você olhando pode pensar assim, não, isso aqui não é um pantáculo, mas são sim. Por exemplo, a medalha de São Bento e a cruz hermética. Continuando, nós temos também os pantáculos universais, que são pantáculos perpétuos, ou seja, não precisam ser carregados ou energizados. Na verdade, eles até ajudam a carregar outros pantáculos. Nessa categoria nós temos o pantáculo universal, o pantáculo de consagração de itens, aqui também conhecido como pantáculo do turíbulo, de que já tratamos em outro vídeo, e o mais famoso de todos, o chamado pantáculo do mago, que de um lado traz um pentagrama, retratando o microcosmo e a ação de banimento, e do outro lado ele traz o hexagrama, retratando o macrocosmo e a ação de invocação. Já o pantáculo dos 7 arcanjos é universal, mas é perene, ou seja, precisa ser ativado. Sua ativação vai ocorrer em uma cerimônia de invocação angelical ou de magia planetária. Este aqui, essencialmente, você não precisaria exorcizar e consagrar. A forma dele em si já atrai os benefícios. Se você colocar em um altar e chamar a intervenção de algum anjo ou arcanjo, ele já começa a funcionar como uma espécie de portal de contato. Lógico que exorcizando e consagrando, você vai conseguir uma purificação e potencialização energética muito maior. Pantáculos dos elementos. No caso aqui, vou usar como exemplo o pantáculo da Terra da Golden Dawn. Ele funciona de diversas formas e vamos ter alguns vídeos aqui falando sobre ele. É bom que você saiba um pouco de hebraico para ler o que está escrito aqui. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Você sabendo ler o hebraico vai conseguir amplificar o potencial desse pantáculo ou de outros que utilizam o hebraico como fórmula de acesso ou ativação. Se não souber ler o hebraico, aprenda como usar um tradutor de hebraico para português. Mas isso não é necessariamente essencial para a sua ativação. Como já mencionei, pantáculos planetários, como este, o 5º pantáculo de Júpiter, usado para auxiliar a ampliar a clarividência, a intuição, eles têm geralmente uma frase em latim no seu entorno. Comumente um trecho de um salmo que tenha a ver com o propósito do pantáculo. Esta frase tradicionalmente é usada como fator de ativação e desativação do pantáculo. Se não me engano, nesse caso aqui, é uma frase que se refere à visão da chamada escada de Jacó.
Mas existem os pantáculos planetários permanentes, que não precisam ser ativados, mas apenas carregados. Por exemplo, este aqui deveria estar associado às energias do signo de Escorpião e ou ao planeta Plutão, que é o seu regente, ou também a Marte, que é o seu corregente. Vamos aprender a carregar nossos pantáculos agora. No final da década de 80, início da década de 90, quando eu fazia meus primeiros pantáculos à mão, usava pincéis de nanquim, que é mais ou menos semelhante a esse aqui. Aqui eu prendi uma ponta num pincel comum para demonstrar como ele funciona. Trabalhávamos com 3 cores de tinta nanquim: o verde, o vermelho e o preto. Mais para frente adotei 3 canetas tinteiro com essas 3 cores. Retornando agora a essa prática, resolvi comprar um kit de caligrafia com uma pena. Esse kit me saiu algo em torno de R$25 na época que eu comprei, mas existe à venda só a pena mesmo. Aqui temos também um sinete e um bastão de cera para produzir seu selo de cera para correspondências. O que você vai fazer é consagrar esse material e você vai usar o bico de pena para fazer uma espécie de escrita invisível, sem tinta, por sobre o desenho impresso. Sem pressa, no dia e hora apropriados de consagração e ativação do pantáculo. E aqui nós recomendamos a terceira parte do nosso vídeo sobre horas planetárias. Você vai fazer exatamente o mesmo movimento que faria para desenhá-lo. Imagine que da ponta metálica da pena sai uma tinta de luz dourada, carregada de energia. Veja na sua imaginação as letras e símbolos ficando dourados, luminosos. Mas tome nota de que os círculos devem ser desenhados sempre em sentido horário, e do mais externo para o mais interno. O hebraico você vai escrever da direita para a esquerda, em sentido contrário ao que escrevemos em português. Tudo o que estiver contido no interior do círculo central, você vai desenhar da esquerda para a direita e de cima para baixo. A cada fase concluída, diga em voz alta o que você fez. Por exemplo, acabo de desenhar o círculo mais externo do pantáculo. Acabo de desenhar o círculo do meio do pantáculo. Acabo de desenhar um hexagrama no meio dos 2 círculos. Use a todo momento a sua voz. No caso dos pantáculos com frases em latim, terminou de escrever uma palavra, pronuncie ela. Aí você pode dizer, mas eu não sei falar latim, eu não sei ler latim. O latim, ele mais ou menos se pronuncia como se escreve. Não se preocupe muito com isso. Terminou a frase inteira, agora pronuncie ela por completo em voz audível, de preferência um tom um pouco maior que sua voz normal do dia a dia. Agora, um detalhe. Mesmo que você não saiba o hebraico, se esforce para aprender a aparência e o nome das letras. A cada letra desenhada, fale em voz alta o nome da letra. Acabou uma palavra, ok, soletre-a. Aqui nesse exemplo nós vamos soletrar Yud, Re, Vav, Re. Quando acabar de desenhar, estenda a sua mão direita sobre o pantáculo. Invoque seus guias e as correntes de egrégoras que lhe acompanham na magia. E diga, meu trabalho está concluído. Este é, no caso, o 5º pantáculo de Júpiter,
que se destina a me auxiliar a ampliar minha intuição, minha vidência, etc. Obviamente que seu altar deve estar configurado com as devidas correspondências de Júpiter, como cores, perfumes, incensos, etc. Pegue o pantáculo com sua mão direita, sopre-o 3 vezes e diga a cada sopro: assim como Deus deu vida ao homem, soprando-lhe sobre o rosto, eu lhe energizo e vitalizo com este sopro, para que cumpras aquilo a que fostes designados a fazer, pelo sagrado nome do Tetragrammaton. Esse último nome você deve pronunciar de uma forma mais enfática, de preferência soletrando. Isso nós já ensinamos na aula passada. Você pode estabelecer qual será a forma de ativação do pantáculo. Na cerimônia de energização que estamos ensinando, você vai dizer ao pantáculo, sim, você vai falar com o objeto inanimado. Se você já é praticante de qualquer das doutrinas de origem africana, isso não será uma novidade para você. Você vai dizer para o objeto, você vai dizer para o pantáculo, qual será a forma de ativação e desativação dele. E em seguida você demonstra como será essa ativação e desativação. Então, você pode escolher, por exemplo, o sinal da cruz sobre ele, ou o sinal do pentagrama de invocação para ativar e o pentagrama do banimento para desativar. Ou apenas tocar nele e dizer, eu ativo você e eu desativo você. No caso do pantáculo da Terra, é melhor você traçar um hexagrama da Terra ou um hexagrama do Espírito, e não um pentagrama, já que ele traz desenhado sobre si a figura geométrica do hexagrama. Digamos que eu esteja na rua, eu estou em dúvida sobre qual item comprar. Então eu me concentro, penso no 5º pentagrama de Júpiter, imagino que ele está lá em casa e está se ativando, enchendo-se de energia e me transmitindo essa energia à distância, ampliando os horizontes da minha intuição. Então eu aguardo como a minha intuição irá se manifestar. Pode aparecer na minha tela mental uma carta do tarô, uma voz, uma inspiração dizendo qual objeto vai ter mais serventia ou diversas outras formas. Gente, é isso. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Deixem um comentário. Não esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no canal. Nós vamos trazer muitos temas mais para frente. Vejo vocês na próxima videoaula. Vida longa e próspera. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth.